Camelos e dromedários são animais muito comuns na África, Oriente Médio e Ásia. Portanto, não são naturalmente encontrados em terras sul-americanas, muito menos brasileiras. Apesar disso, no século XIX, esses animais eram facilmente vistos em solo cearense, seja transportando pessoas ou cargas pelas precárias estradas daquela província. Há, inclusive, um fato bastante curioso sobre esse tema. Consta que, por volta do ano de 1860, o famoso pintor francês François-Auguste Biard, também conhecido como François Thérèse, em visita ao Ceará, escreveu em seus relatos que observara vários camelos a andar preguiçosamente pelas praias cearenses. O pintor foi duramente censurado por infidelidade na descrição, posto que, no Ceará, não haviam camelos. Mas o fato é que haviam sim. Para entendermos como esses animais foram parar no Ceará, é necessário fazer uma breve introdução. Como dito anteriormente, os camelos e dromedários são animais comuns na África, Oriente Médio e Ásia, habitando principalmente nas áreas secas e desérticas. A principal diferença entre os dois é que os camelos possuem duas corcovas, enquanto os dromedários ostentam apenas uma. Ambas as espécies são domesticáveis, sendo utilizadas há séculos como animais de tração, transportando pessoas e cargas, além de serem fontes de leite e carne para o consumo humano. Pode-se dizer também que os camelos e dromedários são mamíferos muito resistentes à falta d'água, pois são capazes de beber e armazenar em seu corpo até 100 litros de uma só vez, podendo ficar até 3 semanas sem beber água. No início do século XIX, o Nordeste passava por um período de seca terrível que matava muitos animais e pessoas. Os governos da província do Ceará tentavam há anos descobrir formas de reduzir esse flagelo. A comunicação e o transporte de mercadorias entre a capital e o interior eram feitos através de estradas precárias e com o auxílio de burros, jumentos e carros de bois, pois não existiam as estradas de ferro. Os animais sofriam muito durante as viagens e comumente morriam de sede ou fome. Em épocas de verão intenso, o transporte tinha que ser paralisado por meses, prejudicando duramente o comércio cearense. O presidente José Martiniano de Alencar, que governou o Ceará entre os anos de 1834 e 1837 e de 1840 até 1841, observando a resistência dos camelos quando da travessia de infindáveis desertos, teve a ideia de trazer esses animais para o Ceará a fim de substituir os burros, jumentos e bois no transporte de pessoas e mercadorias. O mesmo iniciou estudos para pôr a referida ação em prática, porém terminou seu governo sem executá-la. Posteriormente, em 1859, durante o governo de João Silveira de Souza, a cerca no Ceará era tamanha que o imperador Dom Pedro II determinou que fosse formada uma comitiva com o objetivo de detectar as reais causas da seca e propor soluções para o problema. A expedição, chamada de Comissão Científica de Exploração, foi coordenada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e era composta por vários cientistas, dentre eles o conhecido poeta e historiador Gonçalves Dias e o famoso geólogo e engenheiro Guilherme de Capanema, o Barão de Capanema. Novamente, a ideia dos camelos é discutida, e agora com o apoio dos especialistas do Império, não foi difícil convencer Dom Pedro II a concordar com a proposta e assim o projeto foi posto em prática. No dia 24 de julho de 1859, um barco francês que vinha de Argel, capital da Argélia, localizada no continente africano, desembarcou em Fortaleza 14 camelos e 4 argelinos, contratados para tratar os animais e ensiná-los a trabalhar na região. O destino dos 14 camelos seria dividido.
Metade do grupo iria para a cidade de Sobral, na região norte da província, e a outra iria para Quixeramobim, cidade localizada no sertão central do Ceará. Posteriormente, uma nova rota dos camelos foi criada, contemplando a cidade de Canindé, no sertão norte cearense. No início, os animais se adaptaram bem à região, chegando a reproduzir-se. Os últimos registros dão conta da existência de 20 camelos no Ceará, 6 a mais que os 14 que foram exportados. Estranho mesmo foram os argelinos. A população cearense, de maioria cristã, estranhou os cuidadores dos camelos por causa dos turbantes escuros que usavam e pelo fato de serem acirrados inimigos públicos da fé cristã. Logo estes não se adaptaram e voltaram ao seu país, deixando os animais aos cuidados de cearenses que não estavam acostumados a cuidar daqueles animais. Logo os camelos começaram a padecer com doenças nos cascos, outros contraíram a lepra e foram sacrificados, um deles quebrou a perna e também foi sacrificado. Soma-se a isso o fato da longa gestação das fêmeas, que dura cerca de 1 ano, e dessa forma ultrapassava os prazos pretendidos para a formação de criações maiores. Foi o fim do empreendimento. O Estado se desfez dos últimos animais que restaram, vendendo-os a fazendeiros locais. Alguns desses animais foram utilizados em passeatas e eventos carnavalescos, outros viraram atração turística. Vendidos separadamente a um e outro interessado, a reprodução não foi possível e os camelos cearenses definitivamente foram extintos. Nos anos seguintes, os governos investiram pesado em estradas de ferro. Foram construídas as estradas de ferro de Sobral e Baturité, ligando as maiores cidades cearenses ao interior e aos portos, resolvendo a questão da circulação de mercadorias e o transporte de passageiros. A história dos camelos cearenses foi tão marcante que é tema de vários livros. Entre os mais importantes podemos citar O Sertão e o Mundo e Os Camelos do Ceará, de Gustavo Barroso, importante político e escritor brasileiro, tendo sido o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional e um dos diretores da Academia Brasileira de Letras, além de ser membro da Academia Portuguesa da História, da Academia das Ciências de Lisboa, da Sociedade Real de Literatura de Londres, dentre tantas outras. O assunto também virou tema de carnaval. No ano de 1995, quando a escola de samba Imperatriz Leopoldinense foi campeã carioca com o samba enredo da carnavalesca Rosa de Magalhães, mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará. A escola trazia a lembrança da grande expedição redentora do Nordeste, financiada por Dom Pedro II, mas que ao fim não obteve êxito. Na verdade, os cearenses são gratos mesmo aos bois, burros e principalmente aos jumentos que, por tanto tempo e a duras custas, carregaram a economia do Estado em suas costas.